Programa Negócios, com Debré Bucar. Foco político. Boa noite. Para todo o estado de Goiás, damos início a mais um programa Negócios, com foco em política, economia, cultura e trazendo os maiores depoimentos de superação profissional. Este programa é apoiado pelas mais representativas instituições e patrocinado por empresas que investem no crescimento de nosso estado e de nossa gente. Com foco político, essa noite recebemos o secretário de Indústria e Comércio de Goiás, Alexandre Baldi, que aborda o tema, o Parque Industrial dos Sonhos de um Estado Modelo. Ele apresentará os entraves que Goiás enfrenta para conquistar esse objetivo, quais medidas estão sendo tomadas e algumas propostas para que o Estado seja, também nesse aspecto, uma referência de economia para todo o país. Teremos ainda participação especial no quadro Opinião do presidente da FIEG, Pedro Alves, e da presidente da SEG, Elenir Queiroz. Conheça agora as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos os goianos. Qualidade e orgulho dos goianos é com a Creme Mel. Tudo sobre máquinas pesadas é Locagem. A melhor escola de negócios do Centro-Oeste é a Faculdade Exalfa. O melhor em comunicação visual para sua empresa é Capital Mídia. Especialista em gestão de pessoas é com a Única Consultoria. O melhor suporte jurídico, Marques Siqueira Advogados Associados. O trabalho que você vê é o da Prefeitura de Goiânia. Sabor e refrescância é com Refrescos Bandeirantes, do Grupo José Alves. Essas empresas, juntamente com os nossos apoiadores, tornam esse programa possível para todos os goianos. Vamos para o intervalo conhecer um pouco mais das empresas que investem e tornam o programa Negócio possível. E já voltamos com o início da entrevista dessa noite. Sai daí não. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando, ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um, ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Boa noite. Damos início a mais um programa Negócio para todo o estado de Goiás e via satélite para toda a América Latina. E essa noite nós vamos trazer o secretário de Indústria do estado de Goiás, Alexandre Baldi, que vai falar sobre o tema o Parque Industrial dos Sonhos de um Estado Modelo. Secretário, obrigado por atender ao nosso pedido que já foi feito, nós sentimos honrados com a sua presença. Boa noite, Debré, boa noite a todos os que estão nos assistindo. Muito prazer e a honra para estar aqui compartilhando contigo esse tempo para discutir um pouco mais sobre o sistema empresarial, a política de negócio, que com certeza nós goianos sonhamos com cada dia mais seja um sucesso. Então, eu inicio essa entrevista perguntando ao senhor o que muda, que é a política de industrialização do nosso estado. Constantemente temos discutido isso dentro do programa Negócio, porque muitas das vezes outros estados erraram nessa hora de fazer esse planejamento. Acabaram beneficiando uma região em detrimento à outra, o que gerou um desequilíbrio dentro do estado muito grande. Gostaria de saber do senhor, nós temos outras regiões, está indo para a cidade de Itumbiara, a Suzuki, a Anápolis está sendo beneficiada com, além da Hyundai, com ampliação que eu creio que já deve estar acontecendo também na fábrica da Hyundai, com a Fokker, já está sendo montada lá também, que eu gostaria até de ouvir a palavra do senhor em que pé que está essa situação. Mas as outras regiões, Oeste Goiano, a cidade que eu nasci, que eu conheço bem, e Porá, aquela região ali me parece que falta alguma coisa para dar um gás no crescimento daquela região. Então gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre a Fokker, como é que está aquele processo, e sobre outras regiões, o qual citei a cidade de Porá. Então, todas as regiões hoje do estado são vistas como regiões prioritárias pelo governo.
Nós temos apoiado a Fokker, nós estamos até há pouco discutindo o TARI, para que eles vão se beneficiar de incentivos, beneficiar de créditos que o governo irá conceder. A escolha por Anápolis foi uma escolha que eles fizeram pelo fato de que lá se consistia um aeroporto de cargas, um projeto ligado ao setor ao qual eles vão atuar, e isso facilita muito a vida deles, e possui um porto seco. A situação do Porto Seco também beneficia muito as atividades que dependem de importações, porque o Porto Seco em Anápolis, ele destrava muito essa questão das importações, ele é menos burocrático, porque ele está menos concentrado em termos de operações, e facilita muito a questão da própria ferrovia. Lá em Anápolis vai ser um entroncamento, ligando a ferrovia Norte-Sul, passa por Anápolis, e a ferrovia Centro-Atlântica nasce em Anápolis. Então, quer dizer, nós temos ali várias formas logísticas que beneficiam a cidade. É o distrito industrial mais importante do Centro-Oeste, grandes companhias já estão operando, e isso facilita também a formação e capacitação de mão de obra. Então, as empresas que querem vir para uma cidade, obviamente que elas vão olhar para que toda aquela situação de infraestrutura que a cidade oferece. A mão de obra hoje, ela pesa muito a decisão de um local. Quando a Suzuki decidiu por Itumbiara, é fato que a logística pesou de sobremodo para que ela escolhesse aquele município, porque Itumbiara está pouco mais de 600 quilômetros do maior centro de consumo do país, que é São Paulo, carece ainda de melhoria na mão de obra, mas é um município que tem outras empresas e que tem facilidade de investir na mão de obra, principalmente na vocação que vai se tornar como uma indústria automobilística. Eu tive compondo mesa com o presidente do CAED na Federação da Indústria do Estado de Goiás, e ao lado estava o Deocleciano, um grande amigo que infelizmente nos deixou, e o governador, na época, candidato. E eu gostei muito da fala dele, secretário, na época, quando ele prometeu, dentro do planejamento do Estado, enxergar essas características bem específicas de cada região. E eu vi com muita coragem, isso é raro na época, de um candidato falar não para uma pessoa que tinha discutido para ele: olha, eu queria naquela determinada região, candidato, o governador Marconi Perillo, e lá estavam os outros candidatos também, que fosse beneficiado tal segmento. E ele foi bem categórico, falando que aquela região já recebeu esse benefício e lá é necessário fazer esse tipo de investimento para que a região cresça de forma igualitária. Está sendo possível fazer isso, secretário? O governador me deixa livre para trabalhar de acordo com a vocação regional, de acordo com o planejamento e a visão de que nós enxerguemos. Foi criado um plano de governo e nós estamos tentando implementar e adotar esse plano de governo da melhor forma possível para que atenda todas as regiões do Estado. Obviamente que existem regiões que têm uma vocação específica que já foi implementada. É como o caso da rodovia. É melhor a gente terminar aquilo que já começou que começar um novo projeto e não acabar aquele. Então, quer dizer, tudo isso é falta de planejamento, falta de foco e falta de visão. E esse governo trabalha de um modo mais planejado, com um foco bem objetivo e com a visão bem ampliada. Não adianta a gente criar o Bolsa Futuro e implementar ali cursos do setor de confecção numa região onde é ligado ao agronegócio. Então, quer dizer, o governo, de um modo geral, ele tem criado forças de trabalho, ferramentas para que ele amplie a vocação. Então, quer dizer, nós temos que focar ali, em detrimento daquilo que gera a economia daquela região e principalmente daquela micro-região e compondo ali as outras cidades, ajudando a viabilizar os incentivos, o financiamento, o fomento e a capacitação e qualificação de mão de obra. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos. Em seguida já voltamos com o secretário de Indústria do Estado de Goiás, Alexandre Baldi. Mas antes vamos dar uma passadinha para um quadro nosso, secretário, que chama Consultor em RH, que fala exatamente desse tema que o senhor adentrou agora, que é a formação de mão de obra, com a Saide Bianchi, da Única Consultoria Empresarial. Vamos lá, não sai daí não. As principais competências que o mercado busca nos profissionais, além, é claro, das características específicas de cada ramo de atuação, levantamentos apontam para alguns dos principais talentos que as empresas buscam nos profissionais, e é disso que a gente vai falar hoje. Um deles é o autogerenciamento, que é a capacidade de motivação, disciplina e autoavaliação do indivíduo. Trata-se do profissional capaz de realizar projetos, buscar soluções e identificar formas de implementar essas soluções. A comunicação múltipla. Na era da globalização, a capacidade de se comunicar de modo realmente eficaz em inglês deve ser prioridade em determinadas áreas. A
outras formas de comunicação que devem ser exploradas, como, por exemplo, a informática, os blogs, a intranet, entre outros. A capacidade de negociação, que é a capacidade de apresentar suas ideias de forma clara e convincente, argumentando de forma positiva e objetiva. A capacidade de adaptação, a capacidade de educação contínua, de buscar continuamente o aprimoramento, pois novidades tecnológicas, novos processos mais eficazes aparecem a cada momento. E foca em resultados. São os resultados que interessam. Mas lembre-se que a ética deve ser respeitada. Na busca pelos resultados, as pessoas também são avaliadas por suas ações. Vale refletir e analisar o que você busca e o que agregará valor em termos de custos versus esforços. Concentre-se nisso. Centros de Referência de Assistência Social. Pró-Jovem Adolescente. Cursos de Qualificação Profissional. Casa de Acolhida Cidadã. Restaurante Popular. Esses são apenas alguns dos programas assistenciais do Vida Digna da Prefeitura de Goiânia para cuidar de quem está precisando de uma porta aberta. Ao todo, são quase 20 iniciativas. Entre elas também estão a Bolsa Família e o PET. Prefeitura de Goiânia. O trabalho que você vê. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Toque mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás e via satélite para toda a América Latina. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Indústria e Comércio do estado de Goiás, Alexandre Baldi, um jovem competente, preparado, com boa índole, que está à frente de um projeto importante para todos nós goianos, que é aumentar o processo de industrialização do nosso estado, dando oportunidade de crescimento para todos. Secretário, nós fomos para o intervalo, trouxemos um quadro que é o consultor de RH, que fala da formação de mão de obra. E nós sabemos que para um país crescer, para um estado desenvolver, nós precisamos de gente e de gente qualificada, que esse tem sido um desafio em todo o país, ter mão de obra qualificada. Como é que está andando esses projetos dentro do estado de Goiás? Hoje as portas vão se abrir para vários negócios distintos e que nós temos que capacitar não só a mão de obra de mais baixa categoria, mas também todas as outras, porque a mão de obra qualificada, ela com certeza atrai maior visibilidade em termos de aspectos industriais. Hoje nós temos municípios em Goiás que carecem de mão de obra, que falta mão de obra qualificada. Então, quer dizer, nós temos aí taxa de desemprego abaixo da média goiana, temos muito abaixo da média nacional em determinado, e já alguns outros municípios que têm mão de obra em abundância porque falta aí empreendimentos no setor empresarial. Secretário, nós temos críticas do Ilésio, presidente da ADEME, que se soma ao do Pedro Alves, presidente da FIEG, da Elenir, presidente da Associação Comercial de Serviços do Estado de Goiás e de tantos outros líderes empresariais, com a questão da política do governo federal, de ser uma política muito assistencialista, sem exigir contrapartida. E isso pode ter impactado negativamente na questão cultural do nosso país. Nós temos pessoas que, infelizmente, já foram até à mídia e deixaram isso claro, que se ele estivesse desempregado, com o número de filhos que ele tem, com os benefícios todos que ele recebe em São Paulo, ele ganharia mais do que se ele estivesse trabalhando. Isso é uma vergonha nacional. Isso em Goiás está sendo enfrentado e de que forma que está sendo enfrentado? Olha, no meu ponto de vista, o governo no Brasil, ele adotou política assistencialista porque o Brasil precisava de uma política assistencialista naquele momento. Então eu acredito que já é tempo, já é um ponto bem importante a ser discutido no Brasil, porque senão nós vamos ter pessoas que vão ter a cultura do assistencialismo e nós vamos crescer com essa cultura incutida no seu modo de vida. O Brasil precisa crescer, mas ele precisa de uma mão de obra melhor. Então eu acho que está na hora do governo federal, que está agindo de modo correto em criar programa e manter os programas assistencialistas, mas ele cruzar esse momento do assistencialismo com a dignidade de gerar oportunidade de trabalho. Porque vamos dizer que o Bolsa Futuro pudesse ser implementado a nível nacional, onde a pessoa vai estar ali
ter capacitação, ter o estudo necessário para melhorar a sua oportunidade no mercado de trabalho, mas ela vai receber, além do pagamento para poder participar desse programa de capacitação, um valor adicional para que ela possa ter aí alguns dos seus custos em casa bancados. Secretário, nós competimos com países onde tem carga tributária baixa somada à carga trabalhista baixa. Eu lhe pergunto o seguinte, como competir no Brasil com países onde não tem tamanha exigência? Vou citar, por exemplo, então, na legislação trabalhista. O Brasil tem uma legislação pesadíssima. Isso não é um inibidor do crescimento de um país, de um estado? Não vai ter que ter uma flexibilização das leis de trabalho que não foi encarado no governo anterior, que precisaria ser encarado nesse governo para tornar o Brasil mais competitivo? No meu ponto de vista, o Brasil ele é ultrapassado em várias frentes, né? Principalmente os encargos trabalhistas, eles são realmente incapazes de encorajar o empreendedor a gerar mais emprego. Então nós temos que preocupar. O governo federal tem se demonstrado preocupado com esses pontos. O Plano Brasil Maior já é o início. Nós temos que parabenizar, porque quando nós temos um passo dado, realmente é algo que já foi cumprido. Então nós temos que sustentar e lutar para que essa manutenção seja dada e principalmente que a implementação de novas políticas para desonerar principalmente os encargos trabalhistas no Brasil efetivados. Secretário, então eu quero apresentar duas perspectivas de um mesmo estado. Um estado que tem fatores positivos, o que favorece na venda desse estado, a questão da diversidade da nossa riqueza, a nossa centralidade, a nossa mão de obra, são alguns fatores positivos. O nosso governo aberto, dinâmico, com pessoas capacitadas, ponto. Do outro lado, nós temos limitadores de atrair riquezas para o nosso estado. A questão energética é um limitador, a questão de saneamento básico, a questão das nossas estradas, a ferrovia Norte-Sul, que já foi sinalizada para inauguração várias vezes, e isso dentro de uma nova realidade de se debater a questão da guerra fiscal, para ganhar competitividade. Então, como é que a Secretaria pode fazer isso de forma mais eficiente, o Estado pode fazer isso de forma mais eficiente, para atrair as empresas para cá, sem tirar uma empresa de um Estado para outro simplesmente? Olha, na minha visão, é muito compreensível essa situação entre o Estado realizado e o Estado projetado. Hoje o governo, o mais importante, o governo tem ciência dos seus gargalos e tem planejamento para poder ultrapassar. Quer dizer, as estradas, hoje nós temos necessidade de reconstruir as estradas. O maior programa de todos os governos já está sendo implantado e realizado dentro do governo de Goiás. Já começou? Já começou reformas? Este ano a expectativa de que seja reconstruído 700 quilômetros de rodovias. Quer dizer, o nosso objetivo é que até 2013 nós tenhamos aí 4.080 quilômetros de rodovias reconstruídas, recuperadas. A questão da CELG é uma questão pontual. Vários fatores foram preponderantes para que a CELG até hoje não fosse concretizada as suas negociações. Ele conseguiu aí fazer melhorias significativas na gestão da CELG, onde ela já investiu esse ano mais de 100 milhões de reais, sendo que não conseguiu investir nada. Conseguiu captar aí aproximadamente 20 milhões de reais, sendo que captava aí pelo menos 10 vezes isso. Então, quer dizer, a CELG, na minha visão, não é gargalo para o crescimento e principalmente para a atração de novos empreendimentos. Então, quer dizer, o estado de Goiás, nós temos hoje o que é realidade, um estado indutor, um estado de sucesso, que cresce acima das médias nacionais, cresce, como dizemos, a taxas chinesas, tem os seus gargalos, mas tem solução, planejamento para poder resolver. Então, quer dizer, nós temos um governante hoje preocupado, sério e principalmente responsável, e que sabe com toda franqueza e transparência os problemas do estado e qual é o planejamento necessário e adequado para poder resolver. Secretário, eu vou trazer o quadro chamado quadro Opinião, com a participação de pessoas importantes em luz que representam categorias importantes sobre essa entrevista que o senhor nos concedeu e que comenta também sobre as reivindicações de cada um dos segmentos. O primeiro é o presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, Pedro Alves, e a presidente da Associação Comercial de Serviços do Estado de Goiás, Elenir Queiroz. Vamos acompanhar? Boa noite, Debrei. Boa noite, secretário Alexandre Baldi. Diminuir a carga tributária, eu acho que o melhor, mas antes disso, é a simplificação tributária, para facilitar às empresas a atividade econômica.
Obviamente, se você simplificar a carga tributária, aí virá, assim, a diminuição das alíquotas tributárias. E aí nós, dessa maneira, estaremos ensejando a condição de mais empresas participarem da formalidade e assim aumentando a base tributária, aumentar a arrecadação do governo. E isso aí também faz com que as atividades econômicas se multiplicam. Então, haverá mais investimento. Nós sabemos que tem muito dinheiro parado em aplicações financeiras, em poupança, e nós temos certeza que se houver uma condição melhor de investimento dentro da atividade econômica, esse dinheiro virá sim para o setor produtivo. A mudança no Simples, aumentando o teto e colocando um monte de simplificações mesmo, é por isso que chama Simples, é muito bem-vinda e é uma medida que melhorou enormemente o desempenho das pequenas empresas. O Brasil está crescendo a taxas altas, o mundo inteiro reconhece isso, e Goiás é um dos estados que mais estão crescendo no país. Isso se deve a um trabalho muito forte de prospecção e captação de negócios para o estado de Goiás. E recentemente o secretário adotou uma bandeira muito importante para nós, que é o Fórum da Pequena e Microempresa. A ACIEG, a Associação Comercial, ela defende todos os segmentos, mas a gente tem na missão trabalhar muito pelos micro e pequenos em conjunto com outras entidades. Secretário, nós vimos aí opiniões importantes em questão, vendo que as coisas têm caminhado, a questão de poucos dias atrás, o governo do estado de Goiás ter fechado a negociação com a Caixa Econômica Federal, foi um fator extremamente positivo. O deputado Vilmar Rocha, chefe da Casa Civil, colocou que a próxima meta é a questão da CELG ser resolvida, e como o senhor já tinha dito, resolvendo a questão da CELG, esse estado ninguém segura mais. Quer dizer, estão vivendo um momento, parece, de resgate do otimismo que antes tinha sido abalado sobre esse estado. Então, gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais a todos que nos acompanharam sobre esse processo. Grata satisfação de ter participado aqui contigo, Debré, do programa Negócio, e demonstrar um pouco mais a nossa visão de que estamos de portas abertas a todos os empresários e todos os interessados. Nosso interesse realmente, sob a determinação do governador Marconi Perillo, é resgatar o otimismo não só dos empresários, mas de todos os cidadãos goianos, para que realmente nós possamos acreditar que o nosso estado, rico em tantas potências, em tantos potenciais naturais, possamos ser aí um estado que possa galgar a 5ª posição em termos econômicos no Brasil. Nós hoje somos o 7º em competitividade, gostaríamos de ser o 3º. Então já realizamos passos importantes para que pudéssemos alcançar esses objetivos, mas estamos ainda na luta firme e séria para que a gente conquiste cada vez mais. Então é importante salientar que o otimismo ele precisa ser resgatado, porque são as pessoas lá fora que fazem toda a diferença. Nós somente criamos políticas públicas, nós somente induzimos o desenvolvimento e o crescimento, mas são as pessoas, são os empresários, aqueles que se encorajam a investir em começar um negócio ou ampliar os seus negócios, seja ele do tamanho que for, que ele encontre em nós, no governo Marconi Perillo, o apoio necessário para encorajar dentro de um país que realmente foi incultada a cultura da burocracia e da dificuldade em praticamente tudo, que ele possa ser otimista o suficiente para fazer o país cada vez melhor e o estado cada vez mais pujante. Secretário, eu desejo ao senhor e ao trabalho que o senhor faz e ao governo Marconi Perillo todo sucesso, porque eu acredito que caso tenha êxito em todos os projetos que vocês estão levantando, Goiás cresce, desenvolve, gera oportunidades para todos nós goianos também crescermos e melhorarmos. Meu agradecimento ao senhor mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida vamos trazer as empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos, levando informação com conteúdo para ajudar você a crescer e desenvolver. Vamos lá, sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB.
O escritório Marques Siqueira Advogados Associados promove resultados positivos em todas as áreas do direito. Em 2010, destacou-se entre os escritórios mais admirados do Brasil. Sua equipe multidisciplinar está sempre à frente na otimização dos procedimentos de trabalho e no gerenciamento de processos. Há 16 anos e com abrangência nacional, é reconhecido por seus clientes por sua disponibilidade, agilidade e competência. O Quadro Acontece traz para você os grandes eventos de negócio da capital goiana. O tradicional evento Troféu Persona, idealizado pela colunista social Ivone Silva, agracia empresários, políticos e artistas que se destacam no campo profissional e humanitário. Em sua 20ª edição, o evento, com sua beleza e organização, surpreendeu a todos os convidados e mais uma vez mostrou por que é considerado o Oscar da sociedade goiana. Outro evento de grande importância para o Estado é o Troféu Mega Profissionais. Com muito estilo e elegância, há 13 anos vem prestando homenagem às empresas de diversos segmentos que, por ações estratégicas e cases de sucesso, foram destaque durante o ano. Ontem, no badalado restaurante L'Etoile d'Argent, aconteceu um jantar muito especial, que marcou o lançamento da parceria entre as faculdades Alfa e a HSM Educação. Esta parceria trará para o Estado cursos de pós-graduação, extensão e aperfeiçoamento diferenciado para o meio empresarial. No estande do Vista Parque Flamboyant, a Consciente Construtora ofereceu um almoço nesta quarta-feira, encerrando as comemorações de 40 anos do Festival Comunicação. Na ocasião, também foi lançada a nova edição da revista Aplauso. À noite, o diretor-presidente da Consciente Construtora, Ilésio Inácio Ferreira, recebeu na Câmara Municipal a Medalha do Mérito Ecológico Sullivan Silvestre de Oliveira. Hoje, o empresário Lúcio Girundi, proprietário da Locagin, recebe na Câmara Municipal o título de cidadão goianiense. E o advogado Leon Denis realiza um coquetel para comemorar a entrega do empreendimento comercial Centro Empresarial e Cultural Leon Denis. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás, transmitido de segunda a sexta-feira por 2 emissoras, em dias e horários específicos. Todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã, na rádio 107,3 com meu amigo Álvaro Alexandre. E todas as segundas-feiras no Jornal Diário da Manhã. Com o tema O Parque Industrial dos Sonhos, de um Estado Modelo, essa noite recebemos em nossos estúdios o secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi. E também contamos com a participação dos presidentes da FIEG, Pedro Alves, e da ACIEG, Helenir Queiroz. Juntos, eles abordaram as principais dificuldades enfrentadas para o fortalecimento da industrialização do estado de Goiás. O secretário demonstrou o projeto do governo estadual para a política de industrialização e anunciou o atingimento da tão sonhada meta de 10 bilhões de investimento da iniciativa privada com 2 meses de antecedência. Esperamos ter levado a você, que sempre nos acompanha, a melhor e mais ampla informação, contribuindo para o seu desenvolvimento e crescimento. Aproveite e acesse o nosso portal programanegócio.com.br, onde você vai poder rever este e outros programas. E através do portal caed.com.br, você pode conhecer mais sobre uma das instituições que apoia este programa. E também conhecer mais sobre o Circuito Empresarial Temático, que vai se realizar entre o dia 19 e 23 de março. Você lá já pode fazer a sua inscrição e garantir a sua participação nesse grande evento. Até o próximo programa. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger, nos guardar. Grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.